Capturar as belezas do mundo através de uma lente de uma câmera é algo que a nossa convidada de hoje, Nana Moraes, entende bem. Além de fotógrafa, Nana é 6 vezes vencedora do Prêmio Abril de Jornalismo e hoje vem conversar com a gente sobre os projetos que comanda e a carreira que construiu. Nana, você é um dos nomes da fotografia nacional e você já teve trabalhos com peças publicitárias, capas de revista, com nomes, já trabalhou diretamente com nomes como Juliana Paz, Thaís Araújo, Camila Pitanga. Queria saber de você se sempre foi o seu sonho trabalhar com fotografia. Essa é a melhor pergunta para a gente começar de fato, porque eu venho de uma família de fotógrafos, né? Meu pai, José Antônio, era fotógrafo. Meu irmão, Sérgio Moraes, é fotógrafo. Meu filho, Ricardo Moraes, é fotógrafo. Minha sobrinha, Luísa Moraes, é fotógrafa. E minha irmã, Bebel Moraes, trabalha com fotografia como produtora e hoje ela tem uma galeria de fotografia em Portugal e é casada com o fotógrafo Daniel Matar. Então, digamos que é um mal de família, né? De alguma forma, eu até demorei a me tornar fotógrafa, porque eu achava que já tinha gente demais fotografando na família. Claro que meu filho e minha sobrinha ainda não eram nascidos, mas o meu pai e meu irmão já eram fotógrafos e eu entrei na faculdade de jornalismo, na PUC de São Paulo, porque eu queria escrever. Bom, lá pelas tantas, eu tive 2 filhos na PUC, enquanto cursava a faculdade. Eu brinco que meus filhos são filhos da PUC, né? Eu tive a Lígia e o Ricardo, enquanto cursava a faculdade. E daí eu precisava trabalhar, né? Porque eu já era mãe, enfim, eu precisava trabalhar. Bom, nessa época, o meu irmão trabalhava numa agência de fotojornalismo em São Paulo, chamada Angular. Nós morávamos em São Paulo nessa época, chamava Angular, e lá estavam precisando de uma secretária. E lá fui eu, então, trabalhar como secretária na agência Angular. Um dos responsáveis, fundadores pela agência Angular, era um fotógrafo chamado João Bittar, que infelizmente já faleceu, que foi editor da Folha, foi editor de várias publicações importantes, enfim, e ele não se conformava com o fato de eu não ser fotógrafa. E ele falava, que história é essa de você querer escrever? Seu pai é fotógrafo, um grande fotógrafo, seu irmão é fotógrafo, um grande fotógrafo, você tem tudo para aprender, né? Enfim, tem equipamento, nessa época era filme, né? A gente está falando de década de 80. Então, ele tanto fez que um dia ele falou assim, olha só, o Jânio Quadros está começando a lançar a possível candidatura para prefeito de São Paulo. Vai lá fotografar, vai lá ver o que acontece. Lógico que você vai junto com um de nós, que terá a obrigação de trazer a foto, mas vai lá fazer umas fotos. E aí eu fui. Nessa época, como eu disse, década de 80 era filme, eu fiz 2 filminhos, ou um, não me lembro bem, tem muito tempo. E aí cheguei em casa, mostrei para o meu pai, né, os contatos, e o meu pai olhou e falou assim, olha, até que você leva jeito, mas eu nunca vi alguém começar a fotografar fotografando, né? Vem trabalhar comigo, meu pai trabalhava no Estúdio Abril nessa época, então você vai ter a chance de ver outras possibilidades de atuar na fotografia, e aí você decide qual o seu caminho. E, Nana, você fala sobre essa questão do reconhecimento também, do trabalho ser reconhecido e também ser direcionado para pessoas que são profissionais daquela área, e você tem alguns projetos autorais que foram reconhecidos também no mercado, principalmente com Desamadas, que foi um projeto que já tem alguns anos aí. Queria saber como ele foi idealizado, porque ele aborda sobre mulheres marginalizadas, né, socialmente falando. Queria saber como que você iniciou a idealização desse projeto para colocar as mãos na massa, de fato. Então, em 2007, por vários motivos pessoais, eu resolvi
dar o meu grito de liberdade, vamos dizer assim, e falava: agora eu vou fazer o que eu quero fazer com a fotografia. Agora eu vou fazer a minha fotografia, que só alimenta o meu lado profissional. Porque quando você desenvolve um trabalho como esse das Desamadas, você aprende muito mais do que a própria fotografia, né? Então, no fundo, a gente faz essa divisão, mas está tudo junto, né? A gente vai melhorando um pouquinho, né? Cada aspecto da nossa vida. E aí eu tenho uma casa em Visconde de Mauá, e eu pego muito a Dutra, né? E eu comecei, então, a observar as mulheres que ficavam na estrada, as prostitutas de estrada. Comecei a observá-las e comecei a pensar como é que devia ser a vida delas, né? Como é que é a casa delas, como é que é a família delas, o que elas pensam, o que elas sonham. E aí, então, eu procurei a ONG da Vida, né, que é uma ONG de prostitutas. Na época ela era presidida pela Gabriela Leite, que já faleceu, e falei da minha vontade de me encontrar com essas mulheres. Eu ainda não pensava numa trilogia, não pensava ainda nas Desamadas, mas pensava no meu trabalho autoral e de ter esses encontros com outras mulheres. Então, ela me apresentou a Gerenilza, depois a Dorothy, que são personagens do livro, e aí depois eu fui também conhecendo outras mulheres e tal, e aí o livro foi acontecendo. A ideia do livro era, de fato, mostrar a vida das mulheres que trabalham na prostituição, mostrar que elas não vivem com letreiro na cabeça, sou prostituta o tempo todo, né, que elas têm uma família, como eu disse, que elas têm sonhos, que elas têm alegrias, que elas têm mazelas, que elas têm como nós. Com a diferença, claro, da desigualdade social, a diferença de que elas vivem no limite da vida, né? E então eu fui aprendendo com elas várias coisas, e aí eu lancei o livro Andorinhas, né? Que o livro Andorinhas, então, conta a história de 5 prostitutas, a Gerenilza, a Dorothy, a Simone, a Roseli e a Betsy. Eu conto as histórias delas, e quando eu lancei o livro, eu tive a ideia, então, de fazer a trilogia. E daí eu fiquei pensando, isso foi em 2011, o lançamento desse livro, e daí eu fiquei pensando quais mulheres agora eu poderia me encontrar, né? Foi então que eu me lembrei que tanto a Gerenilza como a Dorothy, elas sempre falavam: a gente é prostituta, mas a gente não é criminosa, porque prostituição não é crime. E aí eu fiquei pensando, então, que seria interessante eu me encontrar com as mulheres em situação de presídio, né? E entender também, tentar entender, tentar desvelar as histórias dela. E aí que eu cheguei no trabalho Ausência. E na exposição Ausência foi possível trazer mulheres detentas, de fato, a observarem o seu trabalho, a poderem estar presentes na exposição, saírem do presídio, estarem lá. E uma das frases que você fala, né, um dos seus posicionamentos no seu discurso voltado a elas, é que as nossas diferenças, elas se encontram nas mesmas dificuldades de ser uma mulher na sociedade, a desigualdade social, mesmo que diferente, de diferentes níveis, é a mesma desigualdade. Nós, mulheres, infelizmente, a gente ainda enfrentamos isso. Como é que foi trabalhar diretamente com essas mulheres e ter essa oportunidade, né, de tê-las ali apreciando o seu trabalho? Eu nem sonhava que isso fosse acontecer. Aliás, se eu tivesse sonhado, eu não teria ficado tão feliz. Primeiro, um trabalho que é baseado em cartas, eu consigo expor no Centro Cultural Correios. Depois, o mesmo trabalho
que fala-se de justiça, de injustiça, de mulheres em situação de cárcere, eu sou convidada a expor no Centro Cultural Justiça Federal. Quer dizer, nem se eu tivesse planejado e sonhado, né, eu teria ficado tão feliz com o que aconteceu. O curador do Centro Cultural Justiça Federal, Evandro Salles, quando eu estava lá montando, ele chegou e falou, mas você não seria o máximo se as presas pudessem vir ver o trabalho. Aí eu falei, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, não, mas esse trabalho foi realizado em 2016, finalizado em 2016. Eu espero que nenhuma dessas mulheres estejam presas. Aí ele respondeu, não, mas pode ser outras mulheres presas a virem o trabalho que vai fazer muito bem para elas. Aí eu falei, eu já tentei tanto que isso acontecesse e não consegui. Aí ele falou, mas nós vamos conseguir. E não é que eles conseguiram? Eu fiquei bege e muito feliz e muito agradecida. Encontrar essas mulheres lá no Centro da Justiça Federal, eu vou te dizer, foi mais do que um sonho. Foi mais do que eu podia imaginar. E eu pude escutá-las. E eu pude ver a reação delas. E eu pude ter certeza, ou pelo menos ficar mais tranquila, de que os cuidados que eu tomo, de que o que eu acho que está sendo mostrado para o bem, vamos dizer assim, né? De fato está acontecendo. Uma delas, que eu tentei descobrir o nome, mas naquela confusão eu não consegui descobrir o nome dela, porque eu acho que nome tem que ser citado, sabe? Fala assim, a mulher presa, a presa, a presidiária, a detenta, me dá uma certa agonia. Mas naquela confusão eu não consegui descobrir o nome dela. Então, me desculpe, mas eu vou citar o que ela falou sem dizer o nome dela, porque, para mim, foi assim, se eu tivesse que escolher um prêmio para ganhar, foi a frase que ela falou. Ela olhou para mim e disse assim, a nossa realidade está toda aqui, mas com sentimento. E isso, para mim, fez toda a diferença. Eu fico até emocionada ainda quando eu repito essa frase, porque, de fato, como eu falei, são realidades muito machucadas, são pessoas muito machucadas. A cadeia, ela é uma tatuagem, ela fica impregnada na pessoa. E não só subjetivamente, fisicamente também. Elas saem com pressão alta, que não tinham pressão alta, com problema na coluna, problemas psicológicos, muitos, como elas dizem, problemas nos nervos, né? Então, assim, essa mulher se recompor, além do todo o preconceito que ela vai... E as perdas. A maioria perde os filhos e não encontra mais. Não encontra. Ou perde por um abrigo, ou perde na vida. Não encontra. Muitas são obrigadas a deixar o filho com alguém e dizer que vai sumir, porque senão esse alguém não vai cuidar do filho dela. Como é que se fala? A condição. Tá, eu cuido do teu filho, mas você nunca mais apareça aqui. Então, assim, é muito complicado. Nana, muito obrigada por você aceitar o nosso convite, em participar do nosso programa e compartilhar com muitos detalhes de como foi essa experiência tão profissional, tanto profissional quanto pessoal para você, que eu acho que em algum momento essas coisas se misturam, porque não tem como não se misturar, né? Então, eu só deixo um espaço agora para que você possa divulgar as plataformas, para que as pessoas possam conhecer ainda mais sobre o seu trabalho e o futuro dos seus projetos, dos seus futuros projetos que ainda estão sendo idealizados nesse momento. Então, eu que agradeço. Aliás, agradeço a ida de vocês lá na exposição, foi muito legal e eu estou guardando esse material que vocês produziram com muito carinho, viu? E eu vou divulgar também quando eu fizer palestra e tal. Fiquei muito feliz, queria agradecer.
Bom, eu estou refazendo o meu site, que está totalmente desatualizado, mas logo, logo ele estará feito, nanamorais.com.br, o site, né? E eu tenho o Instagram, que eu sou bastante atuante, assim, né? Mas ele é todo misturado. É todo misturado, é profissional, é pessoal, porque eu também, como você falou, tudo se mistura. Eu não sou uma pessoa só. Nana Moraes, _ fotografia. E eu dirijo o Retrato Espaço Cultural. Se vocês tiverem curiosidade, tem cursos, eu vou dar curso de fotografia também lá, que tem o Instagram, Retrato Espaço Cultural, e tem o site também, Retrato Espaço Cultural, né? E aí vai ter bastante curso esse ano, exposições não só minhas, de outros fotógrafos, é um centro cultural aberto, e vocês são muito bem-vindos, e é isso aí, muito obrigada, e é sempre um prazer estar com a garotada aí. O Jogo Aberto fica por aqui, a nossa convidada de hoje foi Nana Moraes. Continue acompanhando as mídias sociais da TV Uva Web e até o próximo programa. Tchau, tchau.